Ansiedade, o problema do século, né? Se você sofre de ansiedade, provavelmente você vai aí se identificar comigo. Eu já tive muitas crises seríssimas de ansiedade, de pânico, de parar no hospital, de achar que ia ter um treco, um piripaque, morrer. E aí eu resolvi falar um pouquinho sobre isso aqui. Já fiz lives sobre isso, mas eu nunca coloquei nada específico pra vocês aí no feed. Então eu queria compartilhar essa minha experiência com vocês. Por quê? Eu tô me formando como terapeuta ayurvédica, né? Eu não tenho formação em psicologia, o pouco de psicologia que eu tive foi na faculdade de educação física, que aliás eu quase tranquei a faculdade de educação física para estudar psicologia, que é uma coisa que eu gosto muito, quem sabe no futuro, né? Mas agora eu tô me formando na terapia ayurvédica, que é a medicina milenar indiana, que foi a mãe da medicina moderna. Ela existe há mais de 5.000 anos, foram os primeiros registros de procedimentos médicos, né, de equipamentos, de cirurgias. Então, é uma medicina milenar e que ela precisa ser muito respeitada por conta desse arsenal, né, por conta dessa quantidade de informações que já existia nesse período. E quanto mais eu estudo Ayurveda e quanto mais eu pratico yoga, mais eu vejo que a minha faculdade foi muito incompleta. Porque eu me formei em educação física pensando apenas em trabalhar o corpo das pessoas, né? Eu queria que as pessoas tivessem saúde e queria que elas treinassem e fizessem musculação. E, cara, quando eu ia ver, eu mesma tinha um corpo super saudável, mas estava parando no hospital com crise de ansiedade, tendo um treco. Eu estava querendo ajudar as pessoas a ter saúde e eu não conseguia não ter problemas com compulsão alimentar. Então, como que eu vou ajudar as pessoas e ser exemplo para elas se eu não consigo nem sequer controlar a Jéssica, que é responsabilidade minha mesmo, né? Então, tudo isso vem se resolvendo dentro da minha cabeça desde que eu comecei a me aprofundar nesses estudos. Por quê, galera? De nada adianta a gente ficar sofrendo de ansiedade por querer ter um corpo perfeito, por querer fazer dieta, por querer se matar aí de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, se a gente não tem controle da nossa própria mente. Então tudo tem que partir daí, porque quem vai gerenciar todo o resto é a sua cabeça. Tá tudo na sua cabeça. O seu controle e o seu descontrole. A sua ansiedade e a sua paz. Tá tudo na sua cabeça. Nada vai se resolver se você não parar para treinar a sua mente. Isso tá bem claro para mim. E não é fácil. Não é fácil. Mas quando você começa a buscar esse caminho, te dá um prazer tão grande de saber que você tem o controle da sua própria vida, que a vontade de não parar mais. Então, por mais que eu saiba que é difícil, que é todo dia uma luta interna para eu tentar me entender, mas eu gosto de fazer. Porque eu descubro toda hora coisas novas sobre mim que eu falo, cara, era isso que eu tava errando. Caramba, que coisa óbvia. É aquele óbvio que não era óbvio, né? Que só ficou óbvio depois que você entendeu. Mas é um caminho sem volta. Quando você começa a entender melhor a sua cabeça, como ela funciona, as coisas começam a se resolver pra você de uma maneira que você nem imagina. Que é só você realmente tentar mesmo. É só você tentando pra saber. Então, por que eu resolvi compartilhar isso com vocês? Porque eu era muito ansiosa, eu era muito estressada, eu brigava com todo mundo, eu vivia com essa ruguinha aqui, ó, a cara assim fechada. Minha mãe vivia falando, nossa filha, você é feliz porque você vive com a cara fechada? Eu falei, não mãe, eu sou feliz, mas é que eu sou estressada, eu vivo com muita coisa, eu achava que eu era muito ocupada, que eu não tinha tempo pra nada. E não, era simplesmente isso, eu não parava pra cuidar de mim mesma. Eu fazia balé, eu fazia faculdade, eu vivia fazendo um monte de coisa, sempre tive mais de um emprego, acho que em toda a minha vida eu nunca parei num lugar só, para trabalhar num lugar só, então eu estava sempre estudando, trabalhando em vários lugares diferentes e não tinha tempo para respirar. Eu tinha lá meu momento na academia, que eu nunca abri mão, se eu não estava na academia eu estava dançando, nunca fui uma pessoa sedentária, meu corpo sempre esteve em ordem. Mas a minha cabeça
Não. Porque eu nem sabia, eu não tinha conhecimento de que eu tinha que treinar a minha mente. Eu não sabia disso, ninguém nunca tinha me ensinado. E aí, de repente, quando eu comecei a praticar yoga, quando eu entrei no curso de Ayurveda, que eu vi a importância que tem da gente dar importância para nossa cabeça. Parece óbvio, né? Mas eu duvido, eu acho que a maioria de vocês não para respirar consciente, não para se concentrar, não para silenciar tudo que está acontecendo à sua volta, né? Não abre mão aí de uns minutinhos para cuidar da mente. E aí a gente fica aqui recebendo um monte de informação externa, né? Já acorda olhando o celular, já acorda se comunicando com tudo que está acontecendo lá fora, ao invés de acordar e se concentrar e olhar para dentro e se analisar e falar como é que eu tô me sentindo hoje, acordei bem, dormi bem, eu sonhei, o que aconteceu comigo assim que eu acordei, né? Acordei no susto, acordei tranquilo, tive um sonho ruim, tive um sonho bom. A gente não para, a maioria das pessoas não para analisar, para se perceber, né? E isso é muito importante. Então, não sou psicóloga, não tô aqui para falar sobre como tratar a ansiedade, mas uma coisa que me ajudou muito e reduziu demais as minhas crises foi olhar para dentro. Eu conquistei a minha paz, literalmente. Eu não tenho hoje do que reclamar da minha vida. Nada, 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 nada. Eu posso passar pela pior situação possível. Eu vou olhar para isso e vou falar, beleza, eu precisava passar por essa parada aqui. Como é que eu vou resolver? Vamos ver. Eu vou resolver. Vou resolver. A única coisa que a gente não resolve é a morte. Morreu, acabou aqui esse plano. Agora, o que vai acontecer depois não tá ao nosso alcance. A gente não sabe o que vai acontecer, ninguém sabe. Mas, enquanto eu tô viva, cara, tá tranquilo. Se aparecer uma dificuldade, algum problema, eu vou resolver. Esse problema veio pra mim, não foi por acaso. Então, as coisas começam a ficar muito mais fáceis de se resolver por fora. Quando você começa a olhar para dentro, quando você começa a ter consciência daquilo que você realmente é, quando você consegue escolher quem que você quer ser. Porque antes eu achava que eu era uma pessoa tímida, eu tinha certeza que eu era uma pessoa tímida, que eu era uma pessoa medrosa, que eu era uma pessoa que não era capaz de fazer um monte de coisa, e tudo isso eu realmente era porque eu tinha escolhido isso pra mim. Eu tinha escolhido isso pra mim. Na verdade, nem tinha escolhido, eu tinha deixado as outras pessoas escolherem pra mim. Só de escutar minha mãe falando pra todo mundo que eu era tímida, eu me sentia cada vez mais tímida. Mas eu não queria ser tímida. Eu só não sabia que eu podia escolher não ser tímida. Parece simples vocês escutando falar, mas na verdade é simples. É só você se convencer de que você não é aquilo que você não quer ser. Então, quando eu me convenci de que não, eu não sou tímida, eu sou uma pessoa normal, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa feliz. Eu passei a ser essa pessoa. E ponto, porque eu escolhi. Então, isso não foi consciente, eu só tomei essa consciência depois que eu comecei a praticar e depois de muita gente me falar. Por exemplo, a Karina, que é minha amiga psicóloga, veio me falar que ela conversou comigo sobre isso numa das nossas filosofadas, que eu posso escolher ser quem eu quiser. E eu fiquei olhando pra cara dela e falei, mano, isso é muito óbvio, mas não era óbvio pra mim até agora, até você falar. E é isso, gente. Cara, você quer ser alguma coisa, você tem que olhar pra você e falar, eu sou isso, eu quero isso. Então, essa questão da ansiedade, essa questão de falar que não tem tempo, essa questão de falar que você é uma pessoa noturna e não diurna, é você que tá escolhendo isso. Não é que você é assim. Você é assim porque você quer ser assim. Eu era uma pessoa noturna. Eu achava que acordar às 5 horas da manhã era coisa de gente retardada, sem noção. Eu achava impossível. E hoje eu sou a retardada sem noção que acorda às 5 horas da manhã e eu acho irado. Porque eu quis. Falei, vou testar. Um belo dia resolvi acordar às 5 horas da manhã e ver qual era o rolê. Gostei pra cacete, me adaptei e falei, sou essa pessoa agora. E virei essa chave. Então assim, cara, não é difícil. Eu pratico yoga há 1 ano e meio apenas. Yoga não é só essa parada que vocês ficam vendo de ficar assumindo várias posições impossíveis, né? Na visão de vocês, impossível. Não é impossível. É muito mais completo do que isso. É você realmente ter controle
da sua mente. É você aprender a controlar. Então assim, Jéssica, eu não sei, eu acho que não curto essa parada de yoga. Beleza, cara, procura práticas de mindfulness, procura qualquer coisa que te traga consciência, que te traga treino mental. Dá um jeito aí. Porque se você não tiver controle dos seus pensamentos, você não vai conseguir controlar uma dieta, você não vai conseguir ter disciplina para ir para academia, você não vai conseguir ter mais nada. E se você não consegue controlar o que acontece aqui, você não vai conseguir manter nenhum controle sobre todo o resto. Tá tudo aqui. Antes a gente cria tudo aqui, para depois expor. Então, se a gente não tem controle do que acontece aqui, o resto não vai sair mesmo. Então, era essa questão aí que eu queria compartilhar com vocês. O Ayurveda tá me ajudando muito a entender vários tipos de doenças físicas que acabam se sobressaindo por conta de acúmulo no nosso campo emocional. Então, é sério, viu, galera? Esse tipo de coisa acontece mesmo, de você não digerir emoções, porque o nosso corpo não consegue digerir emoções, e isso extrapolar, isso se expandir para o nosso corpo físico. Então ela começa aqui e sai aqui. Então às vezes você tá com uma irritação, uma alergia que veio daqui. Você tá com uma doença aí chata, um problema no joelho, uma dor numa articulação que veio daqui. E você não consegue achar, você faz exame e não acha o motivo daquilo. E aí fica tomando remédio para poder passar o sintoma, mas a causa não foi tratada. E a causa tá aqui. E se você não tratar a causa, você vai tratar o sintoma daqui, esse sintoma vai sair daqui e vai para outro lugar. Até o momento que chega numa doença irreversível. Então, é só um alerta aí. Já que estamos começando um ano novo, estamos em fevereiro, vamos mudar nossas atitudes em relação a gente. Vamos olhar pra gente. Esquece o outro. Olha pra você, cuida de você, cuida da sua mente. Eu desejo que você tenha muita clareza e que você realmente decida colocar você em primeiro lugar na sua lista de tarefas da vida. Porque se você não vier em primeiro lugar, nada vai fazer sentido. As pessoas vão continuar te frustrando, você vai continuar criando expectativas sobre muitas coisas e vai se frustrar, porque as coisas não podem depender das outras pessoas, elas têm que depender da gente. A gente tem que se espelhar nas pessoas, mas a gente não pode depender delas para evoluir. A evolução, ela é a gente com a gente mesmo, sabe? Então, é um caminho muito gostoso. Precisa ter só aquele empurrãozinho para você querer começar, sabe? Mas depois que você começar, o negócio fica muito, muito maneiro. Então é isso, queria só instigar vocês, incentivar vocês de alguma forma a olhar pra você mesmo. Tô te pedindo nada, cara. Eu só quero que você olhe pra você, certo? Então é isso.